Olá, alunos do curso de Ciências Naturais e Matemática, Química, da disciplina de Físico-Química 2, como é que vocês estão? Bom, para terminar o conteúdo de gases, né, a gente ficou de fazer a nossa prática de laboratório. A nossa prática de laboratório virtual não é o ideal, não é o pensado, né, mas é o que no momento dá para fazer, né? A gente trabalha, estamos torcendo para que as atividades presenciais voltem o mais rápido possível, e quando retornar a gente vai refazer essas práticas, né, todas as práticas a gente vai refazer de forma presencial, né, faz um intensivão aí de prática para a gente conseguir fazer as nossas práticas dentro das medidas de segurança. Mas no momento é o que tem para hoje, né? Fazer uma prática virtual, uma prática que não é o ideal, mas é a prática que é possível de ser feita. Na prática de gases, a gente vai determinar então o volume molar dos gases, né? Porque eu tinha dito para vocês desde o começo que um mol de gás, não importa qual gás, né, nas condições normais de temperatura e pressão, que é CNTP, ele tem um volume molar de 22,4 litros. Né? Então ele tem 1 mol, tem 22,4 litros. 1 mol de gás ideal. Será que isso é verdade? De onde que foi tirado esse número? Né? Então a gente vai tentar determinar experimentalmente, utilizando os aparatos simples de laboratório, que a gente consegue fazer isso. A gente vai determinar de forma experimental. E também a gente vai conseguir determinar a constante R dos gases, que nós falamos que é 0,082 atm litro mol menos 1 Kelvin menos 1, ou 8,314 joule mol menos 1 Kelvin menos 1. Lembrando que 1 atm é 101,325 kPa, 101,325 kPa. Nós aqui no hemisfério sul do mundo, né, na parte sul do mundo, a grande maioria dos países no sul do Equador, meio que por conveniência, a gente entendeu utilizar a unidade de pressão atmosférica como uma forma de ATM, né, o que é um ATM. Mas o sistema universal fala em Pascal, né, lembra? Pascal, não é Pascal, né, que é 101,325 kPa, ou também a gente pode falar que são 760 milímetros de mercúrio, né, que é o experimento de Torricelli. Né, 760 milímetros de mercúrio, que foi o primeiro experimental a determinar a pressão atmosférica utilizando uma coluna de vácuo de mercúrio em nível do mar. E a gente vai então determinar quais são esses reais valores utilizando duas contas simples. Uma reação, na verdade a gente vai utilizar uma reação simples, que é a decomposição do bicarbonato de sódio formando CO2, né, gás carbônico, né, CO2, ou dióxido de carbono, gás carbônico, é a mesma coisa, né? E também formando NaCl, cloreto de sódio. Então a gente vai reagir a uma quantidade calculada, uma quantidade pesada, né, uma quantidade precisa de bicarbonato de sódio, em excesso de ácido, para que todo bicarbonato efetivamente se desloque, né, a reação se desloque para a direita, formando CO2 e cloreto de sódio, onde esse CO2 a gente vai conseguir aprisionar e determinar o seu volume, dada a estequiometria da reação. Para isso a gente vai passar então agora para um outro quadro, né, para um outro quadro, mostrando as reações que são envolvidas nesse processo. Beleza? Até daqui a pouquinho. Bom, aqui nesse quadro nós temos então as reações que vão estar envolvidas. Bicarbonato de sódio, que é um reagente sólido. É um reagente sólido. Bicarbonato de sódio é esse que vocês têm em casa, só que aqui no laboratório a gente tem um com elevado grau de pureza, mas daria para fazer com bicarbonato de sódio em casa de vocês. E aqui a gente está utilizando o ácido clorídrico. Por que ácido clorídrico? Porque o ácido clorídrico vai formar então o NaCl e o ácido carbônico, né, o H2CO3. Porém, o H2CO3 ele é um ácido instável, né? Então, essa aqui é uma etapa intermediária, é uma reação intermediária do bicarbonato de sódio, até porque nós iremos utilizar um excesso de ácido clorídrico, vamos colocar o ácido clorídrico em excesso, sempre o ácido clorídrico em excesso. Então, esse ácido carbônico que irá se formar a partir dessa reação, estando com o ácido clorídrico em excesso, vai atuar, o ácido clorídrico vai atuar como um ácido, né, e o ácido carbônico uma base frente ao ácido clorídrico, e ele vai se deconvoluir de forma espontânea, formando CO2 e água. Né? Então, se a gente pensar que essa reação aqui ela é intermediária e ela é instável na presença de excesso de ácido clorídrico, a gente vai cortar o ácido carbônico que forma. Então, a gente tem bicarbonato de sódio, ácido clorídrico, que vai formar CO2, água e o cloreto de sódio que estava lá na primeira reação. Né? Então, o nosso objeto de estudo aqui é o CO2.
Claro que todo o bicarbonato de sódio que a gente for reagir, ele vai se reagir. Por quê? Porque a gente vai trabalhar em excesso de ácido clorídrico, sempre deixando o ácido clorídrico em excesso para garantir que todo o bicarbonato reaja formando CO2. E na estequiometria da reação, 1 mol de bicarbonato de sódio forma 1 mol de CO2. Então a gente consegue ter uma certeza, uma clareza da quantidade molar de CO2 que vai ser produzido. Então se eu tenho 1 mol disso, eu produzo 1 mol de CO2. 5 mols disso, eu produzo 5 mols de CO2. Eu falei para vocês, né, nas nossas aulas, que 1 mol de qualquer litro, de qualquer gás, ocupa o volume de 22,4 litros. E aqui a gente vai determinar isso experimentalmente. Lembrando que são condições normais de temperatura e pressão, que é a CNTP. O que eu não gosto muito de falar que são condições normais de temperatura e pressão, né? Porque as condições normais de temperatura e pressão é 1 atm, nível do mar, beleza, tranquilo, consigo entender isso como normal, e também a 0 graus Celsius. Eu não sei aonde que 0 graus Celsius é normal, mas tudo bem, né? Então é a condição que foi estabelecida, né? Então se a gente pensar, vamos tentar produzir 200 ml de CO2, e para isso a gente faz uma continha de número de mol também, que é tranquilo da gente realizar. Deixa eu pegar o apagador. Se nós pensarmos, acho que dá para ver aqui, né? A gente quer produzir 200 ml. A gente sabe que 1 mol de gás tem 22,4 litros, ok? 1 mol de qualquer gás ideal tem 22,4 litros. Só que eu quero produzir 200 ml, né? Então eu quero produzir 0,2 mols de gás, e isso vai me dar X. Esse X aqui, então, fazendo uma simples regra de 3, seria 0,0089 mols. Né? Aqui a gente consegue aproximar para... Dá para ver aqui? A gente consegue aproximar para 0,009. Então a gente vai tentar pesar, 0,009 mols do nosso reagente que vai originar o CO2. Qual que é o reagente que vai originar o CO2? É o bicarbonato. Então a gente vai pesar 0,009 mols de bicarbonato de sódio para produzir 0,009 mols de CO2, que a gente acredita que vai dar um volume aproximadamente de 200 ml. E quanto que são então 0,009 mols de bicarbonato de sódio? Fazendo uma regrinha simples. Número de mols é igual a massa dividido por massa molar. Número de mols eu tenho, que eu acabei de calcular, que é 0,009, que vai ser a massa, que é o que a gente vai pesar, né, o que a gente vai ferir na balança, dividido pela massa molar do bicarbonato de sódio, que é 84 gramas por mol. 84 gramas por mol, então isso daqui vai me dar aproximadamente 0,756 gramas. Então a gente vai ter que pesar 0,75. Deixa eu só conferir se é 0,756 mesmo. Isso, exatamente, 0,756 gramas de bicarbonato de sódio, que a gente vai pesar na balança, né, na balança analítica, porque 0,756 gramas de bicarbonato de sódio correspondem a 0,009 mols de bicarbonato de sódio, que tecnicamente vai me gerar 0,009 mols de CO2, porque a estequiometria é 1 para 1, né? A estequiometria é 1 para 1, e isso a gente vai verificar se dá o volume de 200 ml mesmo, 0,2 litros, beleza? Então é uma conta relativamente simples, só o aparato que a gente vai ter que utilizar para conseguir aprisionar esse CO2, né? Porque é um gás, né? Ele vai, se a gente fazer isso em sistema aberto, ele vai sair para a atmosfera, né? E não é o que a gente quer, a gente quer aprisionar esse volume. Mas é um aparato bem interessante, eu me divirto muito quando eu faço esse experimento presencialmente com vocês no laboratório. E é muito simples e é bem tranquilo da gente fazer. Mas a primeira etapa então agora é a gente pesar 756 miligramas de bicarbonato de sódio. Para isso, balança. Até o próximo vídeo. Tchau! Bom, agora a gente está aqui na nossa balança analítica, né? Já está tarada, está em 0. E a gente vai pesar então o nosso bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio, creio que a gente consiga ver aqui com uma precisão um pouquinho maior, ajustando o foco, né? Aqui, ó, peso molar dele, 84 gramas.
massa molar dele, peso molecular dele, 84 gramas por mol, é o nosso reagente que a gente vai pesar então aqui na nossa balança analítica. Talvez a gente não consiga pesar exatamente 756 gramas, mas pesando 750, 752, né, a gente consegue. Para isso eu vou utilizar um pedacinho de papel, o ideal é um papel vegetal, mas um papel normal a gente consegue. A gente coloca ele aqui para servir de filtro, para a gente conseguir coletar depois. Espera a balança estabilizar, né? Então a balança vai estabilizar aqui. Ela já deu a setinha aqui dizendo que está estável, então a gente tara ela, né? Então o zero dela, ela ficou estávelzinha, beleza. Às vezes ela não fica estável de primeira, então você precisa tarar ela 2 ou 3 vezes. Então daí a gente vai passar agora então a pegar o nosso... a gente vai passar agora a pesar o nosso reagente, né? Lembra que eu falei para vocês, para a gente pesar um reagente, precisa de uma certa parcimônia, uma certa calma, não pode estar afobado, tem que estar num dia bem tranquilo. O bicarbonato de sódio tem um pedaço, às vezes ele aglomera, forma uns torrões, a gente não quer, né? Então a gente vai tentar pesar 756 gramas, né? 756 miligramas, 756 miligramas, né? 0,756 gramas. Então aqui a gente já está com meio grama. Lembrando, é meio grama, não é meia grama, né? Meia grama quando você vai no seu gramado e pega 1 grama e corta ao meio, né? Então aqui vai colocando um pouquinho mais. No começo é fácil, depois o finalzinho ali que é 720, 752. Eu vou ficar nisso, tá? Depois a gente faz a correção, não tem problema nenhum, tá? Vamos utilizar um pouquinho menos. No nosso caso é até interessante usar um pouquinho menos do que mais, porque se a gente usar mais, ele talvez estoure o valor e a gente vai perder a nossa medida. Então, ó, vamos fazer de conta que tem 753 miligramas, né? 7528, vamos arredondar para 753. Então a gente tem 753 miligramas, né? E a gente depois faz essa correção para a quantidade de mols de bicarbonato de sódio e consequentemente de CO2 que vai formar. E aqui eu tenho um aparato muito interessante, que eu tenho um tubo de ensaio. Nesse tubo de ensaio eu coloquei uma rolha, essa rolha tem uma mangueira que está vazada nele e uma seringa, né, a ponta de uma seringa não, é só a agulha, né, a seringa não está aqui não, é a agulha de uma seringa, né, onde nessa agulha dessa seringa a gente vai injetar então o ácido clorídrico e o CO2 vai ser produzido aqui. Então a gente vai verter todo esse conteúdo de esses 753 miligramas de bicarbonato de sódio, a gente vai colocar dentro desse tubo de ensaio, e aqui a gente tem que ter uma certa precaução, um certo cuidado. Eu vou afastar um pouquinho a câmera, tá, para a gente conseguir ver melhor, né, para que não ocorra nenhuma perda desse nosso bicarbonato de sódio. Se a gente perder esse bicarbonato de sódio, tem que pesar tudo de novo, e eu não estou a fim de fazer isso. Então eu pego com bastante carinho, faço um barquinho aqui, faço um biquinho, com bastante calma, venho aqui e verto ele. Coloco ele aqui assim, ó, e aqui dou umas para que todo o pozinho entre, beleza? Então aqui nesse tubo de ensaio a gente tem 753 miligramas de bicarbonato de sódio que serão transformados em CO2 e cloreto de sódio. Aqui eu vou tampar o aparato, tá? E aqui a gente vai para o nosso experimento em si, que é bem interessante, e isso é objeto do próximo corte de vídeo. Até daqui a pouco. Ó, lembrando, terminou de usar a balança, fecha ela, tara ela para que ela fique no zero de novo, tá? Você não pode deixar uma balança analítica em hipótese alguma com a gaiola aberta, né? Com a gaiola aberta não. Sempre fechadinha e sempre no zero, né? Ela vai desequilibrar, ela vai variar um pouquinho, mas deixa sempre no zero. No nosso caso, a gente não vai mais utilizar a balança na nossa aula, então eu já posso desligá-la, beleza? Até daqui a pouco. Bom, agora a gente tem que montar o nosso aparato para a gente conseguir capturar o CO2 que vai ser formado a partir da decomposição do bicarbonato de sódio em excesso de ácido clorídrico. Para isso a gente monta um aparato muito simples,
mas bem interessante e com um grau de precisão muito confiável. A gente vai utilizar um becker grande, esse becker está com água, cheio de água, tá? É um becker que está cheio de água, um becker de 1 litro, está cheio de água. E a gente vai utilizar também uma proveta. Uma proveta que a gente vai inverter ela e colocar ela dentro do becker. Para isso a gente faz um aparatinho bem interessante, que é a parte que eu mais me divirto quando eu estou dando essa disciplina presencialmente, porque vocês sofrem um pouquinho para conseguir fazer isso. Eu admito que raras vezes eu consigo fazer isso de primeira. Então aqui eu vou utilizar água da torneira mesmo, sem problema nenhum, tá? Não é o ideal, mas eu não vou gastar água destilada com isso. Então eu vou encher bem a proveta com água, né? A proveta está bem cheia de água, né? E eu vou colocar um pedacinho de papel molhado, tampando, e eu vou verter isso daqui. Dentro do becker cheio de água, de forma que não fique nenhuma bolha, né? Nenhuma bolha de água aqui dentro, de ar, né? Nenhuma bolha de ar dentro. Então o objetivo é tentar verter isso daqui. Vamos fazer aqui no foco aberto, ó. Aqui, eu vou tentar verter isso aqui dentro, para que não fique essa bolha de ar enorme que a gente ficou aqui. Tem que ficar zerada, sem bolha de ar nenhuma. Isso é relativamente difícil de fazer. Tem que fazer na pia, porque senão molha tudo, né? E eu vou posicionar a câmera então, para que a gente consiga ter um ângulo de visão um pouquinho melhor. Mas presencialmente é bem interessante, tá? Então eu vou tentar posicionar a câmera de uma maneira que vocês consigam verificar a parte de verter de uma forma bem mais dinâmica. Acho que assim talvez a gente consiga ver melhor, né? Então ó, vou encher isso aqui completamente, deixar vazar bastante, não tem problema, porque não fique nenhuma bolha. Pego um pedaço de papel, molho ele, tampo e verto. Olha, ó, tá vendo? Se vocês olharem com carinho, tem uma bolha. O que vocês conseguem ver? Ó, tá vendo uma bolha? Tem uma bolha de ar aqui ainda, tá vendo? Vocês conseguem ver? Eu não quero essa bolha. Eu vou tentar fazer de novo, tirando essa bolha. Às vezes demora para conseguir fazer isso, até conseguir calibrar, mas a ideia é que a gente seja o mais preciso possível para que não tenha nenhuma bolha de ar que roube espaço. Então aqui e... Nossa, ficou uma bolha maior ainda. Bolha maior ainda. Se eu tivesse ficado na primeira bolha, tava bom, viu? Não. Isso aqui é chatinho mesmo, tá? Esquenta não. Mas eu quero mostrar o passo a passo mesmo de como faz. Não. Tem gente que passa um plástico filme na proveta. Aí, beleza. Vou tirar um pouco de água aqui, porque eu não vou precisar. Ficou uma pequena bolha, acho que vocês conseguem ver uma pequena bolhazinha, mas muito pequenininha. Isso aqui é aceitável. Vocês conseguem ver essa pequena bolha aqui, né? Mas isso aqui é aceitável, tá tranquilo. Então tem esse experimento. Só, deixa eu acertar a câmera aqui de novo. O experimento que Torricelli fez para determinar a pressão atmosférica ao nível do mar era exatamente isso. Aqui nós temos o ar atmosférico que está empurrando essa água para baixo, né, numa velocidade, uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Né? Então tem uma coluna de ar, o ar atmosférico, que nós estamos imersos dela, que está prendendo ele aqui. Né? Como que a água ela é relativamente pouco densa, a densidade da água é 1, né? Então o ar que está empurrando essa água aqui para baixo cria essa coluna. Então aqui ele fica cheio, a proveta fica cheia, só com essa pequena bolha que eu não consegui tirar, né? Mas fica cheia. Torricelli fez exatamente isso, só que ele não utilizou uma proveta, utilizou um tubo muito grande, de 1 metro, ainda vai porrada, né?
e ele, ao invés de utilizar água, ele utilizou mercúrio. Por que mercúrio? Porque mercúrio é muito denso, muito denso. Então o ar atmosférico não era suficiente para impedir que esse mercúrio que está aqui nessa coluna ficasse preso na coluna. Então ele desceu. E ele desceu quanto? Ele desceu 760 milímetros no nível do mar. Se ele subisse, por exemplo, lá para a Bolívia, lá para a cidade de La Paz, que está 3.000 metros acima do nível do mar, aí ele não teria 760 milímetros de vácuo. Ele teria um pouquinho menos, né? Porque lá teria mais, né? Ele teria mais do que 760 milímetros, porque lá a pressão atmosférica, ou seja, a coluna de ar atmosférico que nos envolve, lá é menor, né? Porque você está 3.000 metros acima do nível do mar. Mas o experimento de Torricelli era exatamente esse, né? Era exatamente esse, só que com mercúrio, e ele tinha um tubo, né? Um tubo fechado, que não era pequeno assim, ele era bem grande. Então agora a gente vai para a bancada do laboratório, que a gente vai utilizar aquele nosso bicarbonato de sódio que está preso junto do tubo de ensaio que a gente já pesou, beleza? Até daqui a pouco. Bom, agora aqui no nosso laboratório a gente montou essa traquitana aqui que fez, né? Eu peguei um suporte universal com uma garra, coloquei a nossa proveta que vai servir como um bolhômetro aqui. Deixa eu só girar a proveta para que a gente consiga ver a marcação dela, né? Tá aqui dentro da água, né? Tranquilo, beleza, bonitinho, tá dentro da água, a proveta tá cheia com a nossa bolha que ficou aqui um pouquinho, né? Essa bolha não vai deixar a medida tão precisa. E o nosso aparato aqui que foi feito, né? O tubo de ensaio com o nosso bicarbonato que a gente já pesou, né? Os 753 miligramas. Tem essa seringa, tem essa agulha de seringa, onde nessa agulha de seringa eu vou encher essa seringa com ácido clorídrico, vou conectar aqui e passar então o ácido clorídrico para que o ácido clorídrico entre em contato com o bicarbonato de sódio e gere CO2. Como tem essa mangueira que está conectada a ela, né? Essa mangueira que está conectada na rolha, todo o CO2 ele vai sair por essa mangueira, e essa mangueira agora a gente vai colocar ela dentro desse tubo, dessa nossa proveta. Então todo o CO2 que vai ser gerado, ele vai ser canalizado até essa proveta invertida cheia de água, onde aqui a gente consegue então medir a quantidade de CO2 que vai ser produzida. Aqui é um negócio meio estranho de fazer, meio chato de fazer, se molha um pouquinho, mas é para o bem da ciência. Vamos lá. Então a gente vai tentar enfiar aqui dentro. O ideal é quando a gente tem algum aluno bem pequeno que tem as mãos pequenas. As minhas mãos não são a coisa mais pequena do mundo. E tem que fazer de uma maneira que a mangueira fique dentro e não corra o risco de sair. Aqui é meio chatinho mesmo, tá, gente? Deixa eu soltar aqui. Deixa eu soltar. Aqui eu consigo então. Na hora que você está quase conseguindo, você corre risco de tirar aí. É o que não podia acontecer, né? Você viu, eu entrei um pouquinho, saiu um pouquinho de ar, né? E daí formou bolha. Então eu vou ter que refazer todo esse processo de novo. Daqui a pouco eu volto. Bom, gente, então agora a gente está no nosso aparato já montado, né? Eu utilizei um suporte universal com uma garrinha que eu coloquei na nossa proveta. Como vazou antes pela primeira vez, agora eu corrigi, né? Eu consegui encher ela sem nenhuma bolha, então ela está toda cheia de água, não tem bolha, não ficou bolha nenhuma, tá? Não tem bolha nenhuma. E eu coloquei a nossa mangueira aqui por dentro, vocês conseguem ver que ela está aqui dentro, ó, ela está dentro da proveta, então ela está dentro da proveta. Então todo o ar, o CO2 que será produzido a partir da reação do ácido clorídrico com bicarbonato de sódio vai ser canalizado, né, por essa mangueirinha que vai entrar aqui dentro da proveta. E o ar, então, o CO2, né, o CO2 que vai ser produzido, não é ar, é CO2. O CO2 que vai ser produzido vai empurrar essa nossa água, né, a água que está aqui dentro da proveta, vai empurrar para baixo, então a gente vai conseguir medir o volume de CO2 que vai ser produzido. Lembrando, é um tubo de ensaio, um sistema fechado, tá? É um sistema fechado, tá por enquanto aberto, né, porque a seringa está aqui, né? A agulha da seringa está aqui, então eu vou conectar a nossa seringa aqui com ácido clorídrico,
passar o ácido clorídrico aqui por dentro, o ácido clorídrico vai reagir com os nossos 753 miligramas de bicarbonato de sódio, vai produzir CO2, esse CO2 então vai ser canalizado e empurrar essa coluna de água que está aqui na nossa proveta invertida, né? Então aqui eu tenho ácido clorídrico 70%, é mais do que suficiente porque a gente precisa fazer, e eu vou pegar uma seringa, então puxar esse ácido clorídrico, conectar e borbulhar, né? É uma reação bem violenta, é uma reação bem explosiva não, uma reação bem rápida, né? Bem bonita de ver, a gente tem que ter um certo cuidado para a gente para reagir, né? Então aqui eu tenho 20 ml de ácido clorídrico 70%, podia ser um pouco mais fraco, mas não tem por que não. Conecto e eu borbulho de uma forma bem devagar mesmo, que vocês vão ver que ela é uma reação bem rápida. Aqui para vocês verem, né? Aqui acho que eu consigo ver um foco melhor, ó. Só um pouquinho que ele já produz uma quantidade bem grande, uma reação bem legal. E é uma reação bem endotérmica. Se a gente encostar aqui, tá bem geladinho. É uma reação bem endotérmica. Ou seja, a energia dos produtos é menor do que a energia dos reagentes. Mas isso é assunto para a próxima aula. Próxima aula não, próximo conteúdo, né? Esse é assunto para termodinâmica. Você vê que eu estou colocando, conforme eu vou colocando, continua a borbulhar, né? Porque o ácido continua a reagir com o nosso bicarbonato de sódio que está aqui, até que todo ele seja produzido. Então eu coloquei bastante, eu vou dar uma mexida aqui assim, ó, só para pegar um pouquinho de ácido, um pouquinho de bicarbonato que ficou nas paredes, né? Não posso abrir, tá? Eu não posso tirar a seringa aqui no momento. Não posso tirar a seringa aqui no momento, para garantir que toda o CO2 produzido seja canalizado, né? Então eu dou uma lavada nas paredes do tubo de ensaio aqui, né? Para que todo o CO2 seja canalizado, beleza? Então ele já reagiu, então aqui basicamente nós temos ácido clorídrico, né, que ficou em excesso, né? Aqui no tubo de ensaio tem um pouco de ácido clorídrico que ficou em excesso e cloreto de sódio que foi formado. O CO2 passou pela mangueirinha e foi para a nossa proveta. Agora eu tiro a proveta, tiro a mangueira, né? Tiro a mangueira, beleza. Tirei a mangueira e agora eu consigo então verificar qual foi o volume de CO2 que foi produzido simplesmente levantando a nossa proveta. Vamos lá, eu estou produzindo aqui, na minha conta, 232 ml de CO2. Vou tirar a câmera aqui e tentar montar o foco de uma forma que vocês consigam ver. Acho que eu consigo um ajuste focal aqui para vocês conseguirem ver de uma maneira mais precisa onde é que está o menisco. Aqui, ó. Deixa eu diminuir ainda. Aí. Lembrando que essa proveta está invertida, né? Essa proveta está invertida. Ela está de ponta cabeça, ó. 210, 220, 230. Ele está, na minha conta, em 232. Não, 234, está de 4 em 4. 4, 6, 8... 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Cada risquinho desse são 2 ml. Né? Cada risquinho aqui é 2 ml. Então ele está um abaixo do 230. Então a gente pode aproximar com uma certa grau de precisão que está em 232 ml. Então a gente conseguiu produzir, voltando o foco, 232 ml de CO2 que estão aqui dentro da nossa proveta. Então, sabendo esse nosso volume, né, a gente tem 753 miligramas de bicarbonato de sódio. A gente vai transformar isso daqui em mol. Então, a gente vai saber quantos mols de CO2 a gente produziu. Agora, então, a gente volta para o quadro. Até daqui a pouco. Bom, então agora a gente passa para os cálculos, né, de verificação. Nós, então, tínhamos 0,753 gramas de bicarbonato de sódio, que foi o que a gente pesou, certo? Vamos lá, quantos mols isso aqui vai dar? O número de mol é massa dividido por massa molar.
Então o número de mol vai ser a massa, que é o que a gente pesou, 0,753, dividido por 84 gramas por mol. Isso daqui vai me dar 0,0089 mols de bicarbonato de sódio. Dada a estequiometria, 1 para... aqui é NaCl mais H2O mais CO2. Isso, aproveitando o quadro, né? Dada a estequiometria que é 1 para 1, 0,0089 mols de bicarbonato de sódio me proporcionou 0,0089 mols de CO2. Tranquilo? Tá? Isso me deu um volume que a gente mediu de 232 ml. Bom, se 0,0089 me dá um volume de 232 ml, aqui a gente consegue fazer a conta de qual que é o volume de 1 mol de CO2. Bom, 0,0089 mols deu um volume de 0,232 litros, né? 232 ml, 0,232 litros. E 1 mol vai dar um volume de quanto? 1 mol de CO2. Então, 1 mol de CO2 vai dar 26,06 litro. Sir, você falou de 22,4. Mas aqui deu 26. Por quê? Primeiro, CO2 é um gás ideal? Não, não é um gás ideal, é um gás real. Ah, mas você disse que todos os gases ideais, os gases reais em baixas pressões, que é um ATM, que é o que a gente está aqui agora, se comportam como os gases ideal. Sim, em CNTP, condições normais de temperatura e pressão. A gente está em CNTP, a gente está mais ou menos 350 metros acima do nível do mar. É quase considerado CNTP, dá de boa. A gente está a 0 graus Celsius? Não. A gente não está a 0 graus Celsius, a gente está uns 20 e alguma coisa com o ar-condicionado ligado, né? Então, aumentando a temperatura, aumenta o grau de agitação das moléculas, aumentando o grau de agitação das moléculas, ela aumenta o seu volume. Então, de 22,4 para 26, está valendo, tá? Então, é um resultado muito bem experimental. E aqui a gente consegue, então, calcular os valores da constante R. Olha só, vamos pegar o quadro aqui direto e colocar o valor de constante R, utilizando até a nossa equação. Vamos determinar experimentalmente o valor da constante R. A gente sabe da equação dos gases ideais, PV igual nRT, ok? Tranquilo? Vamos isolar R e colocar os valores que a gente utilizou experimentalmente nessa aula. Vamos lá, isolando R, eu vou ter que R é igual a PV sobre NT. Beleza? Então R vai ser igual a nossa pressão atmosférica. Vamos colocar que é 1 atm. A gente está a 300 metros acima do nível do mar, mas vamos colocar que é 1, aproximando. Nosso volume de gás que a gente pesou, que a gente mediu lá no experimento do bolhômetro, lá no experimento da proveta invertida, a gente mediu 0,232, né? 232 ml. 232 ml, 0,232 litros. Dividido pela quantidade de mol, número de mol. O número de mol que a gente mediu é 0,0089 vezes a temperatura. Vamos colocar a temperatura de 25 graus Celsius. Mais ou menos isso que está aqui agora, tá? 25 graus Celsius em Kelvin, né? Isso vai dar 298 Kelvin. 298 Kelvin. E agora eu vou precisar desligar, porque eu estou usando a câmera para filmar e ela é a minha calculadora, para saber qual que é o seu valor. Beleza? Então, só um pouquinho. Bom, dando lá com a sequência, então. 1 vezes 0,232, 0,232. 0,0089 vezes 298, 2,65. Se eu dividir 0,232 por 2,65, eu tenho 0,087, tá? Que é muito aproximado a 0,082, dadas as condições que a gente está experimentando agora, né? Porque 232 era 232 mesmo, né? Então a gente tem um lapsozinho aqui, mas está muito parecido. A gente está na terceira casa depois do zero, tá tranquilo. E por que essa unidade? Vamos lá.
Isso daqui é o que? Pressão. Pressão é dada em ATM. Então é ATM vezes esse volume aqui é dado em quê? Litro. Litro dividido por número de mol, que é dado em mol, vezes temperatura, que é dada em Kelvin, é Kelvin. Então é 0,087 ATM vezes litro vezes mol está embaixo, sobe a menos 1. Mol a menos 1 vezes Kelvin a menos 1. Beleza? Então aqui a gente consegue determinar experimentalmente o valor da constante R. Claro que ela teve uma pequena variação, porque nós não estamos com gases ideais, estamos com gás real e a gente não está à temperatura normal, né? Então, a temperatura de 0 graus Celsius, a gente está a mais ou menos 25, eu coloquei 25 aqui, né? 298 Kelvin, mas deu um valor muito aproximado. E aqui eu lanço para vocês, para a gente fazer, utilizando esses dados experimentais, a gente calcular esse valor da constante R, porque é a tarefa de vocês, calcular esse valor da constante R, utilizando, em vez de ATM, a gente utilizar a unidade de Pascal, lembrando que 1 ATM é 101,325 kPa. Beleza, gente? Então, esse é o nosso experimento de hoje, essa nossa parte experimental que faltava para a nossa primeira avaliação de Físico-Química 1, que é o estudo de gases. Físico-Química 2, né? Nosso experimento de Físico-Química 2, que é o estudo de gases. Tudo certo? Não é a condição ideal, mas é o que a gente tem para o momento. Fiquem bem, fiquem em casa, fiquem com saúde. Até mais!